Chegamos ao momento mais esperado por vocês, que é o vídeo de atualização da carteira do canal. E nesse vídeo também, como já é de costume de vocês, eu faço um apanhado geral das principais notícias do mês que afetam os nossos investimentos. Então, eu vou mostrar algumas notícias agora do mês de outubro que podem afetar os nossos investimentos. Então, bora pro vídeo. E antes de começar, pessoal, peço sempre aquele grande favor, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos e amigas para que o YouTube entenda e distribua mais esse conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos para o giro de notícias. Então, pessoal, a primeira notícia é obviamente sobre mim. Eu lancei agora nesse mês a segunda turma da minha mentoria. É um dos projetos mais importantes que eu já fiz até hoje. E a primeira turma foi tão bacana que eu decidi fazer a segunda. E eu não sei ainda se eu vou abrir a terceira, mas assim, é muito bacana. E eu quero mostrar aqui para vocês, para quem ainda não sabe do que eu tô falando, do que se trata, quais são os assuntos. Eu vou mostrar aqui o site para vocês, mas eu vou deixar aqui embaixo ele para vocês poderem ver também. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, esse sou eu, né? É a mentoria Liberdade logo ali, a segunda turma. Pessoal, aqui tem um botãozinho de WhatsApp, que é um grupo que eu criei. Para quem ainda não me segue no Instagram, ou aqui no YouTube também, mas eu divulguei bastante lá no Instagram. Esse grupo de WhatsApp eu criei, já tem mais de 100 pessoas nesse grupo, que é um grupo sobre discussão de fundos imobiliários. Assim, é um grupo muito respeitoso, as pessoas se respeitam bastante. A gente discute fundo imobiliário e eu falo bastante, divulgo as minhas coisas lá, mas a conversa é sobre fundo imobiliário. Então, se você tiver interesse, entra lá, clica nesse botãozinho aqui, que você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp. E aí, pessoal, então aqui é a mentoria, o site da mentoria, como vocês podem ver. Aqui, pessoal, eu gravei na semana passada, segunda e terça e quarta, aqui no YouTube. Se vocês forem na aba de ao vivo, vocês vão ver que tem 3 aulas lá sobre investimento em fundos imobiliários. Se você não for fazer a mentoria, assista essas 3 aulas, porque eu tenho certeza que você vai sair, pelo menos, iniciar seus investimentos em fundos imobiliários, porque são 3 aulas muito completas. Eu deixei lá gravado para vocês assistirem, vou deixar gravado, então, assim, se você não for fazer a mentoria, pode assistir, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E aqui, pessoal, as ofertas que eu vou para essa turma. Esse tanto o bônus 1 quanto 2 quanto 3 eu trouxe da primeira turma. No caso do bônus 1, vocês vão ter acesso vitalício. Porque, assim, eu não gosto de aqueles cursos, você vai ter acesso só por 12 meses, por 24 meses, não, é vitalício. Enquanto a plataforma existir, inclusive se eu mudar de plataforma, eu levo todo mundo das turmas para a plataforma nova. Aqui, pessoal, também eu tenho, que eu trouxe da primeira turma, que fez bastante sucesso, que é um cashback do livro que eu sou coautor, que é esse livro aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é o livro Evolução Financeira, ou para estar ao contrário, Evolução Financeira, são 32 capítulos, o meu capítulo obviamente é sobre fundos imobiliários, o livro vai autografado, e para quem fizer a inscrição na mentoria e comprar o livro, além de levar ele autografado, obviamente, eu vou devolver o valor integral, 100% do valor eu devolvo no Pix mesmo. Quem fizer a inscrição, obviamente, e comprar o livro vai ter esse cashback também, e o link da compra dele está aqui embaixo se você ainda não comprou. O bônus 3, pessoal, é muito bacana porque eu criei isso na primeira turma e eu vou levar, que inclusive eu quero ver até mais pra frente se eu faço isso de um produto, que é um relatório de recomendação de compra de fundos imobiliários, onde eu coloco oportunidades e preços máximos de acordo com a minha análise. Como vocês sabem, eu já até falei bastante sobre aqui, eu sou analista CNPI, então eu tenho autoridade, autonomia e parte legal para poder fazer isso. Então é um relatório muito bacana, os alunos estão gostando bastante. Então vocês que fizerem essa turma vão receber pelos próximos 6 meses. Acabando a mentoria, vocês ainda vão ter acesso a mais 6 meses desse relatório. E por fim, pessoal, o bônus, que é um bônus que começa nessa turma. Obviamente o pessoal da primeira turma vai ter, eu não sei se a próxima turma vai ter acesso, que é um módulo sobre investimento internacional. Isso aqui, pessoal, foi um pedido muito grande dos alunos que querem aprender a investir lá fora, porque eu sempre falo que uma parte da minha carteira está fora, está nos Estados Unidos. Então eu estou ensinando os alunos a quem se inscrever nessa mentoria, até porque eu pretendo vender esse módulo separadamente de tão bom que ele está, mas quem faz a inscrição recebe ele de graça, como bônus. E nesse módulo, pessoal, são 10 aulas, tem uma aula específica sobre declaração de imposto de renda,
que é o grande problema e a grande medo que as pessoas têm de investir lá fora, que é como declarar, como que paga imposto. Então tem uma aula específica sobre isso, além de análise de estoques, que são as ações, análise dos REITs, que são os fundos imobiliários, análise dos bonds, que são os títulos públicos e os títulos privados, e os ETFs. Então, pessoal, tá um módulo muito bacana, assim, foi bem bacana de gravar, então eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse módulo. E aqui, pessoal, todo o programa do curso em si, que tem aula sobre nivelamento, módulo sobre nivelamento de conhecimento, introdução aos fundos imobiliários, os fundamentos, que eu acho que é o módulo mais importante desse curso, fundos de tijolo, fundos de papel, fundos de fundos. Pessoal, cada aula dessa, cada tipo de fundo, por exemplo, fundo logístico, tem uma planilha específica para a gente calcular os preços do fundo logístico, com as análises dos indicadores, porque aqui no módulo 7, que é o módulo da montagem da carteira, tem uma aula sobre preço máximo, que a gente consolida tudo que a gente viu nesses outros módulos aqui para chegar no preço máximo de compra, porque eu sempre falo para vocês, a grande diferença entre um bom ativo e um bom investimento é o preço que você paga, e isso para fundo imobiliário tem total importância, porque o preço que você paga é o retorno que o fundo vai te dar, então é muito importante saber o preço que você está pagando. Aqui, pessoal, tem um módulo sobre emissões, sobre declaração de imposto de renda. Eu gravei a tela do imposto de renda mostrando aonde que a gente declara, o que a gente tem que escrever, é muito bacana também. Uma aula sobre como quando vender um fundo imobiliário, porque o objetivo é comprar. Só que em alguns momentos você vai precisar vender fundo imobiliário e é nessa aula que eu falo. Tem uma aula de laudo de avaliação, tem uma aula de módulo de aulas extras, que são aulas que eu gravei por pedido dos alunos. Eric, ficou faltando um ponto aqui, você pode gravar uma aula dessa? Eu vou lá e gravo. É um módulo de atendendo a pedidos também. Aqui, pessoal, módulo de lives. Por que lives? Pessoal, o curso, a inscrição dessa mentoria, ela vai encerrar nesse fim de semana agora. E porque ele vai começar na segunda-feira, dia 6. Eu encerro as inscrições e o curso, porque ele tem aulas ao vivo também. Não é só gravado, porque eu tiro dúvidas dos alunos. Além de tirar dúvidas, a gente vai ter live com convidados. A gente já tem 2 convidados confirmados, o Bruno Pinto, que ele é um especialista em Bitcoin, ele vai falar sobre Bitcoin para os alunos dessa turma. Tem o Otaciano também, que ele teve na primeira turma, ele falou sobre Fiagros, é uma aula muito legal. Só essa aula, pessoal, já vale o investimento da mentoria, para vocês terem noção. Então, é muito bacana. E tem aqui o módulo de relatórios mensais, onde os relatórios vão ficar, onde eles são disponibilizados para vocês, e o módulo internacional também. Pessoal, olha só, o NPS da turma da passada 91, eu duvido que vocês encontrem um curso com um NPS tão alto assim. É muito bacana, os alunos ficaram muito satisfeitos, e aqui está o reflexo nos depoimentos de alguns alunos, que assim me deixou muito feliz e muito contente. E aqui, pessoal, o preço da mentoria, que é 857 à vista ou 12 de 85,53. Pessoal, tá de graça. Pelo tudo que vocês estão levando, tá praticamente de graça. E ainda, se você estiver assistindo aqui na descrição tem um cupom de desconto especial para você aqui do YouTube, para você se inscrever. Mas lembra, pessoal, é até esse final de semana a inscrição, tá bom? Então, agora vamos voltar para as próximas notícias. E, pessoal, eu não podia deixar de falar sobre a guerra entre Israel e Hamas, que é uma guerra que começou esse mês. É uma guerra milenar, pessoal. Se a gente for analisar toda a história, principalmente ela se intensificou no último século, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas é uma guerra, se a gente for pegar, tem trechos bíblicos falando dessa disputa entre Israel e Palestina. Pessoal, o meu objetivo aqui não é falar sobre a guerra em si, porque primeiro, a gente sabe que é a guerra de um país, de um estado contra um grupo terrorista. Isso está muito claro, embora existam algumas pessoas e alguns chefes de estado que neguem isso, mas isso é muito claro que é uma guerra entre um país e um grupo terrorista. Mas tirando essa parte de lado, eu quero falar sobre a ótica dos investimentos. Em primeira instância, quem acompanha isso deve ter visto que o preço do petróleo deu uma disparada. Por quê, pessoal? A gente está falando de uma região que é muito próxima ali do Oriente Médio, da Arábia Saudita, do Golfo, né? Então, ali é uma região muito produtora de petróleo. Então, a gente teve uma disparada desse preço do petróleo. Então, todas as commodities em tese, quando a gente está falando de guerra, são as que mais sofrem impacto de primeira, porque são os produtos internacionais. Até quando a gente viu isso na guerra da Ucrânia, que o petróleo também disparou, a gente viu a questão de produtos
voltados mais para o setor agrário também tiveram questões de problema, fertilizantes, principalmente porque a Rússia é uma grande produtora. Mas a questão é a seguinte, pessoal, enquanto a gente está falando de um conflito localizado, a gente não tem muito que se preocupar em questão de com os nossos investimentos. A questão é essa guerra escalar, porque a gente já viu o Irã se manifestando também, os Estados Unidos começou a dar os seus pitacos, a Europa ainda está meio sem falar nada, né? A Europa não dá para muito entender qual que é o comportamento da Europa. Mas assim, pessoal, a gente tem que se preocupar muito com a escala. Porque é uma guerra, pessoal, que na pior das hipóteses pode se transformar numa guerra mundial. E se a gente estiver falando de uma terceira guerra mundial, a gente está falando de guerra atômica. Então, tirando a questão de que uma guerra atômica nuclear poderia dizimar a população, vamos falar de uma guerra de uma escala maior. Como é que a gente se protege, pessoal? Qual que é o primeiro impacto de uma guerra? É a inflação. Porque, pessoal, os países começam a produzir dinheiro. Se vocês lerem a questão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, principalmente na Segunda Guerra Mundial, a inflação que a Alemanha chegou, porque é muita injeção de dinheiro para poder financiar a guerra. Então, o primeiro ponto é a inflação. Então, quando a gente está falando de inflação, a gente tem que ter ativos que protejam a gente da inflação. Obviamente, se o seu país, ou o nosso país no caso, não tiver envolvido na guerra. Então, por exemplo, outra alternativa é investir, por exemplo, nos Estados Unidos, que os Estados Unidos, por mais que ele tenha passado principalmente a Segunda Guerra, mas depois da expansão, que os Estados Unidos ele pega de costa a costa, né? Ele tem acesso aos 2 oceanos. Dificilmente você tem uma invasão tão grande assim nos Estados Unidos. Obviamente, se ele entrar em guerra também, é um país que vai ser afetado. Mas o investimento nos Estados Unidos ainda assim é um grande porto seguro, por mais que ainda exista essa questão da guerra como um todo. E também, pessoal, um outro ativo que eu considero como uma grande proteção para esse tipo de evento, obviamente, pessoal, lembrando, tirando a questão da guerra nuclear, né? Porque a guerra nuclear, a gente está falando de uma outra esfera. Mas de uma guerra, como foram os moldes das últimas guerras, o ouro, pessoal, o ouro sempre foi um grande ativo protetor de patrimônio. As pessoas buscam o ouro. Primeiro elas buscam liquidez, para depois buscarem ativos de proteção. E o ouro se mostrou, obviamente, o ouro já teve o teste do tempo, ele se mostrou como um bom ativo protetor de patrimônio. Tanto é que se a gente voltar recentemente na guerra da Rússia e Ucrânia, o ouro deu uma disparada muito grande, porque as pessoas buscam esse ativo como proteção. E por fim, pessoal, um outro ativo que eu gosto bastante de falar, e eu tenho em carteira, mas ele ainda não passou por um evento como esse, foi o Bitcoin. Embora ele tenha passado pela guerra da Ucrânia e da Rússia, que algumas pessoas russas só conseguiram usar dinheiro porque elas tinham em Bitcoin. O Bitcoin é um grande ativo, pessoal. Tem aqui no canal, tem uma live muito grande com o Bruno, que eu falei para vocês que vai fazer uma live para os alunos da turma 2. É um ativo que é muito interessante para proteção de patrimônio, tá? Então é esse que eu queria falar sobre a guerra. Eu não quero entrar muito no detalhe da guerra, e sim da questão de investimento. E se você tem interesse em investir em ouro, eu sugiro muito que você invista lá fora. Tem um ETF que eu invisto, que é o IAU, eu vou até deixar aqui embaixo o nome dele, invisto pela Avenue, que é a corretora que eu tenho conta lá nos Estados Unidos. Inclusive, lá no módulo internacional da mentoria eu ensino como é que faz esse investimento. Ele é um ETF muito bom porque ele segue, são bancos nos Estados Unidos que tem reserva em ouro físico, então ele replica esse investimento. Então é um investimento muito bacana, é a maneira que eu acho mais segura de investir em ouro, porque obviamente você não vai ter ouro em casa, porque para você carregar ouro é bem difícil, né? Mas é um investimento muito bacana, o ETF chama IAU, eu vou deixar aqui embaixo para vocês darem uma olhada nele, tá? Então agora para a próxima notícia. Pessoal, agora a gente vai falar para mais um pouco do nosso cenário, né? Cenário Brasil. Recentemente, acho que nessa semana passada, foi aprovada a MP 184, que ela é oriunda da MP 1171, que é aquela MP das offshore, dos fundos exclusivos, que foi aprovada semana passada, que deu origem à PL 4173 de 23. Obviamente essa PL ela foi aprovada na Câmara, ela ainda precisa ir para o Senado, e depois do Senado para ir para sanção presidencial. Mas a etapa mais difícil ela já foi ultrapassada, que foi a aprovação na Câmara. Deixa eu mostrar aqui para vocês um site, pessoal, que resume bastante isso que eu estou falando aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo, pessoal, sobre esse site. Então, só para vocês verem que foi aprovado no dia 25 de outubro a PL 4173, que é oriunda dessa MP
184. Pessoal, teve um vídeo que eu gravei aqui no meu canal, que é MP 1171, que é sobre a tributação, que eu até falei da questão dos fundos imobiliários também, que ela queria aumentar o número de cotistas para aumentar a tributação. Só que toda MP, ela precisa, se ela não for validada em 60 dias, ela perde a validade. O que o governo fez? Porque tinha passado 60 dias e não teve avanço. O que ele fez? Reeditou uma nova MP para poder ganhar mais tempo. E aí, de fato, essa MP foi aprovada, obviamente, porque o governo Lula tirou a presidência da Caixa Econômica e colocou um aliado do presidente da Câmara. E aí o presidente da Câmara, obviamente, pautou para a votação. Então, pessoal, essa MP, o que a MP falava? Estabelece a taxação sobre os fundos exclusivos. O que é fundo exclusivo? É fundo com um cotista apenas. E aí ela acrescentou nessa PL tributação, aplicação para fora no Brasil através das offshores e impõe regulação e define o conceito de trust. A gente já vai falar aqui um pouquinho sobre isso. Então, pessoal, olha só, que os temas que foram incluídos nessa PL: cobrança padrão anual de 15% sobre os fundos offshore, taxação de estoques, rendimentos de fundos exclusivos passam a ser tributados semestralmente em maio e novembro no chamado Come Cotas. Aqui, pessoal, o que é o Come Cota? É uma antecipação de imposto, que foi criada inclusive pelo atual presidente, só que no mandato de foi em 2004 que foi criado esse imposto Come Cotas. Porque basicamente, como é que funciona o Come Cotas? Se você investe num fundo de investimento, o imposto é sempre cobrado na hora que você resgata e é cobrado sobre o lucro. Imagina você tem um investimento que você fica lá 20 anos sem pagar nada e você só vai pagar na hora do resgate. Então o que o governo espertão fez? Falar, você não vai ficar esse tempo todo sem pagar imposto não, eu vou cobrando de você a cada 6 meses um imposto sobre o seu rendimento desse fundo através da retirada de cotas. Semestralmente é feito, então, que é por isso que é chamado Come Cotas. E aí lá no final, quando você for resgatar, você abate tudo isso que já foi pago da sua tributação, ou seja, uma antecipação do imposto que você não tem muito o que fazer. Então todo fundo multimercado, fundo de renda fixa, menos fundo de ação, ele tem o Come Cotas. Então, pessoal, só para vocês verem aqui, trust são empresas ou instituições do exterior que terceirizam a administração de bens e direitos de uma pessoa ou de um grupo familiar. E as offshore são empresas constituídas em paraíso fiscal, país com taxas e impostos inexistentes ou muito baixos, ou seja, o governo querendo tributar mesmo. Então, pessoal, aqui, o que teve de mudança sobre offshore? Até então, como que era a taxação? Para ganhos até 6 mil, a taxação era zero, de 6 mil a 50 mil, tributação de 15%, e a partir de 50 mil, 22,5%. Então, com a aprovação, eles mudaram para 15%, e o governo estima ter uma arrecadação de 7,05 bilhões em 2024. E aqui, ó, só para vocês verem essa questão aqui. Então, antes era assim, de 6 mil até 50 mil, então como vai ficar? A alíquota de 15%. E aqui só alguns outros pontos que compensação de perdas para pessoas físicas que atualizarem para o valor de mercado bens direitos até 31 de dezembro, que a alíquota seria de 10%, agora para 8%, mas basicamente o que muda é essa questão aqui da alíquota geral de 15%. Os fundos exclusivos, pessoal, que é o fundo que é aquele para uma pessoa. Olha só, em geral existe um investimento de 10 milhões por cotista e há um custo de manutenção de 150 mil por ano. Há cerca de 2.500 investidores no Brasil que acumulam um patrimônio de 756 bilhões. Então, que é aquilo que eu falei, estipular o Come Cotas, que são os 15% a cada 6 meses. Aí, um ponto que foi incluído, pessoal, foi a questão da tributação sobre criptomoeda, sobre Bitcoin, como eu falei no item passado, que é um ponto que é muito importante também para quem é investidor de criptomoeda. Um outro ponto que entrou muito na discussão foi a questão da taxação de fiagro, porque o governo queria aumentar para 500 cotistas os fiagros. E os fiagros estão começando agora, muito fiagro ia ser impactado. Obviamente, pessoal, que eu sempre tenho falado para vocês, a bancada agro é muito forte. E acabou que ficou para 100, como já era previsto para os fundos imobiliários também a taxação. Então, fiagros até 100 cotistas vão ser tributados os rendimentos. E aqui, pessoal, a questão das criptomoedas, que é 15% em cima do rendimento. Não tem muito o que fazer. Esse ponto. Então, pessoal, só para, assim, eu não quero entrar muito em detalhe, mas só para vocês verem que a grande questão do porquê disso, pessoal, é a
aumento de arrecadação, porque esse governo, você já sabe, pessoal, isso eu tenho falado muito, não importa qual é o seu partido político, qual é o seu viés político, mas esse é um governo que não prima por gasto, por economia, é gasto. É gasto, a gente sabe que é assim que funciona, ele precisa gastar. E para ele gastar, pessoal, ele precisa arrecadar, até porque o próprio arcabouço fiscal, que eu comentei para vocês, acho que no último vídeo na análise do canal, como é que funcionava? Para você, o arcabouço fiscal, você poderia aumentar o gasto desde que você aumentasse a receita. E aí, pessoal, é a única maneira de você, se você não vai gastar menos, você precisa arrecadar mais. E a arrecadação é o aumento de imposto. E isso tem muito a ver com a próxima notícia, que foi a divulgação do aumento do déficit fiscal. E aqui, pessoal, vocês podem ver até que saiu aqui essa notícia, o descaso fiscal mina esforço de Haddad com o Congresso. Pessoal, já ficou, o Lula já declarou que o ano que vem não vai conseguir zerar o déficit. Pessoal, obviamente, isso daqui para quem conhece um pouco, já era esperado. O que me admira é as pessoas ainda acharem isso novidade. Então, pessoal, é muito óbvio que isso ia acontecer, até pelo um conceito econômico que parece que às vezes as pessoas desconhecem. E se você não conhece ainda, eu vou te apresentar aqui a curva de Laffer. Eu vou te mostrar aqui um gráfico. Então, pessoal, esse aqui é um gráfico que mostra a tributação, o quanto que o governo recebe de arrecadação pelo tempo. Então, pessoal, se a gente observar nesse gráfico aqui, a gente começa do zero e ele vai subindo gradativamente as alíquotas de imposto. E aí a arrecadação também vai aumentando. O imposto que está sendo cobrado, até então nesse pedaço da curva, ele é aceitável, pois ele não atrapalha o consumo e nem a produção de bens. Só que um momento da curva, dessa curva de Laffer, que ela atinge esse máximo aqui, é a partir daqui que você pode aumentar a tributação que a arrecadação começa a cair. Ou seja, essa alta tributação começa a inibir a curva de oferta e demanda, ou seja, fica tão caro produzir que as empresas começam a baixar a produção, por mais que elas tenham capacidade, mas a carga tributária é tão alta que faz com que elas percam a rentabilidade dos seus investimentos. Então, ao contrário, você aumenta a carga tributária e começa a ver uma queda da arrecadação, porque as empresas deixam de produzir. Ou seja, deixando de produzir, deixando de gerar receita, por consequência, deixando de pagar imposto, porque não tem da onde mais pagar imposto até o momento que chega a zero. E aí, pessoal, também entra um ponto, porque a carga tributária chega a ficar tão alta que aqui você começa a aumentar a sonegação. Porque as empresas vão buscar alguma maneira, tanto as empresas quanto as pessoas, vão buscar maneiras de pagar menos imposto. Então, por mais que o governo tente aumentar a carga tributária, chega um momento que a arrecadação começa a cair mesmo tendo aumentado a carga tributária, exatamente pelo fato que tanto as empresas quanto as pessoas não conseguem mais pagar e começam a sonegar, ou o fato da produção cair, elas deixam o governo deixa de arrecadar porque as empresas deixaram de pagar imposto porque não estão produzindo mais. Bom, pessoal, então esse foi um apanhado das notícias, né? Foi uma parte longa do vídeo, mas agora vamos para a análise da carteira e de fato as movimentações que eu fiz nesse mês de outubro. Então agora vamos para o Domo para eu mostrar para vocês, que é o aplicativo que eu sempre uso aqui para mostrar a carteira do canal. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, primeiro deixa eu mostrar as movimentações que foram feitas esse mês. Pessoal, como eu sempre falo para vocês, vocês estão vendo esse vídeo no dia 31, último dia do mês, e aqui eu fiz as aplicações desse mês no dia 6. Aqui é um ponto importante para falar para vocês não copiar essa carteira, exatamente porque já faz quase mais de 20 dias que eu fiz essas operações. E como eu sempre falo para vocês, a grande diferença entre um bom ativo e um bom investimento é o preço que vocês pagam. E aqui, pessoal, certamente os preços que estão hoje não são os mesmos que eu paguei. Pode ser que até esteja mais barato do que eu comprei. Mas, pessoal, o importante aqui é que vocês usem a carteira como inspiração, até para poder entender o meu racional, mas não copiem, a não ser que você queira ser meu aluno, porque você sendo meu aluno, você vai receber na hora os preços que eu comprei, as movimentações que eu comprei de cada ativo, tanto dessa carteira aqui do canal, quanto da minha carteira privada. E se você quer fazer parte da próxima turma, não se esqueça de se inscrever aqui no link aqui embaixo. Então, pessoal, só como para vocês verem aqui, como eu sempre falo, deixa você voltar aqui para mim um pouquinho antes, porque para falar sobre as premissas da carteira para quem ainda não conhece. Primeiro, eu tenho que ter 60% da carteira em fundos imobiliários,
30% em ações pagadoras de dividendos, ou seja, ações que me pagam dividendos, não necessariamente todos os meses, como é o caso de fundos imobiliários, até porque eu tenho os fundos imobiliários na carteira, essa parte de 60% para aumentar o aporte mensal, para me ajudar o aporte mensal. Então 60% em fundos imobiliários, 30% em ações pagadoras de dividendos e 10% em renda fixa, ou Tesouro Selic ou IPCA para eu ganhar com a marcação a mercado. Nenhum dos ativos pode passar mais de 10% da carteira. A ideia é que, no meu gerenciamento de risco, nenhum ativo pode estar mais do que 10%. Por exemplo, se a carteira está em 100 mil reais, eu não vou poder ter nenhum ativo com mais de 10 mil reais na carteira. E, obviamente, as compras que eu faço, eu sempre respeito o meu preço, né? Eu faço análise de cada um dos ativos e com base nessas análises eu defino o preço de compra. Então, por mais que eu não tenha que colocar mais do que 10% em cada um dos ativos, em algum momento pode ser que um desses ativos eu vá comprar mais exatamente por causa do preço dele. Mas a ideia é sempre tentar manter todos os ativos até no máximo 10%, como vocês vão ver. Então vamos voltar lá para o Domo. Então, pessoal, para vocês verem, esse mês não teve nenhuma grande mudança em relação ao mês passado. Eu comprei Tesouro IPCA mais 2045, comprei R$150. Para respeitar aquela proporção de 60% fundo imobiliário, 30% de ações e 10% de renda fixa. Lembrando, pessoal, para quem ainda não sabe qual é o valor que eu aplico mensalmente, é R$1.500 que eu aplico todos os meses nessa carteira, porque se vocês não sabem o porquê, lá no primeiro vídeo eu explico isso, que eu tendo uma rentabilidade próxima de 1% ao mês, com R$1.500 eu chego a R$1 milhão daqui a 18 anos mais ou menos, que é o prazo que eu quero passar essa carteira para minha filha, ou até um pouco menos. Então a ideia é sempre fazer aportes de R$1.500 com dinheiro novo, e o que for a mais isso são os dividendos e os rendimentos que eu recebo dos ativos dessa carteira. Então de dinheiro novo vai ser sempre R$1.500. Então, para manter a proporção que eu fiz de aplicação, só para vocês terem uma noção, 10% de 1.500, 150, olha só, 149,88 foi bem ali na pinta. Em termos de fundos imobiliários, pessoal, eu comprei HGRU e RDM, porque, primeiro, eram os que estavam com o menor peso na carteira e eram os que, por coincidência, estavam com o melhor preço de compra. Então foram os dois fundos que eu comprei. E ação, pessoal, eu até tinha falado no vídeo anterior que eu precisava aumentar Banco do Brasil. Foi a compra que eu fiz nesse mês, comprei 10 ações de Banco do Brasil. Então vamos dar uma olhada como está a carteira como um todo. Então, pessoal, olha só, desde o início que eu comecei essa carteira em abril, eu já apliquei R$14.080, ela está com um patrimônio de 14.150, está um pouquinho valorizada. Aqui vocês podem ver, pessoal, que ela oscila bastante, aqui o CDI em vermelho, ela deu uma queda aqui, principalmente porque o IFIX e a parte da bolsa da Bovespa caiu. Aqui, como vocês podem ver, está bem parelho, né, a comparação entre eles. A carteira está 6,33 desde abril. O Ibovespa 10,45, o CDI 6,46 e o IFIX 9,56. Obviamente, pessoal, como é uma carteira muito mais focada em dividendos, ela não vai ter um retorno de uma carteira mais focada em crescimento. Por isso que ela sempre sai perdendo um pouquinho, mas também a gente tem poucos meses, 5 meses de carteira. Então, pessoal, aqui só para vocês verem a evolução do patrimônio. Comecei lá em maio, deixa eu pegar aqui porque tem mais, ó, é abril. Ó, com 3.187, porque eu fiz uma aplicação no início e no começo do mês, no final do mês. Depois, maio, eu consegui colocar um pouco mais, 3.000, mas o restante foi 1.500. Como vocês podem ver aqui, ó, pessoal, se a gente pegar aqui desde o início, ó, foi 3.000 de aporte, em maio foi 3.000 também, mas aí depois 1.477, 1.591, 1.638, 2.119, porque eu fiz uma venda, eu até expliquei que foi a saída de um fundo que eu tinha investido, porque eu não coloco mais fundo de fundo na carteira. E esse mês 1.565, veja, pessoal, 65 a mais são os dividendos do mês passado, só para vocês terem uma noção. E aqui, pessoal, está a composição da carteira, 60% em fundos imobiliários, 59,49, muito próximo daquilo que eu quero. Ações 30,08, bem próximo também. E a alocação em renda fixa 10,43 para vocês verem. O que é importante aqui, pessoal, o patrimônio evoluindo. Aqui, pessoal, a questão das transações também, o ideal é que isso aqui também comece a evoluir, porque vai
vai ser a soma dos rendimentos mais os 1.500 que eu coloco por mês. E aqui, pessoal, o macro, né? Se a gente pegar em ações, eu tenho Banco do Brasil, Transmissão Paulista, Taese, Caixa Seguridade, são só ações pagadoras de dividendos. E como vocês podem ver, eu fiz uma compra aqui de Banco do Brasil para poder acertar a participação. Olha só, nenhuma delas acima de 10%, tá ok nessa questão. Em fundos imobiliários, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 fundos imobiliários, a LZR, BTLG, HGRU, IRDM, KNCR e KNSC, são 3 fundos de papel, um fundo de renda urbana, um de logística e um híbrido. Aqui, pessoal, eu tô com 2 fundos acima ainda, porque principalmente o LZR por causa da subscrição que teve, que eu participei, porque o preço estava muito bom, e o BTLG que está um pouquinho acima. Então esse mês eu coloquei um pouco de HGRU e um pouco de IRDM. Provavelmente o mês que vem, se o preço estiver adequado, vai ser o KNCR que eu vou aportar. Até então ele está com preço ok para entrada, então provavelmente todo o aporte vai ser direcionado ao KNCR, e pode ser que eu compre um pouquinho de HGRU também, ou inclua um fundo novo, que é o que eu estou querendo incluir aqui, que eu tenho certeza. Aliás, pessoal, deixa eu até fazer uma provocação com vocês. Eu vou até pegar aqui um livro. Pessoal, se vocês adivinharem, deixa eu colocar aqui, ó. Se vocês adivinharem que fundo que eu vou colocar, coloquem aqui nos comentários. Se vocês adivinharem, eu ainda não tenho certeza, tá, pessoal? Eu tô fazendo uma brincadeira com vocês, mas é quase certo que isso vai acontecer. Se vocês adivinharem o fundo que eu vou colocar antes de eu soltar o vídeo, eu vou sortear esse livro e vou entregar esse livro para quem acertar, o primeiro que acertar. Então comentem aqui embaixo, é o livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, tá bom? Deixa eu voltar lá para o Domo. Então, pessoal, foi essa a aplicação desse mês. Na parte de renda fixa, como vocês podem ver, eu tenho basicamente Tesouro Selic e o Tesouro IPCA. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, então, eu tenho o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA 2045. Aqui eu estou com uma rentabilidade um pouquinho negativa, mas em tese, provavelmente no próximo, se continuar com essa taxa de juros alta, provavelmente eu vou comprar Tesouro IPCA, por mais que eu tenha um descasamento aqui um pouquinho, mas ainda está tudo dentro do parâmetro. E vamos para os proventos. Pessoal, olha só como vem aumentando, né? Eu comecei lá, deixa eu puxar aqui mais. Comecei em abril com 13 de proventos, aí fui para maio 28, 38, 38 e 36. Aqui eu tive pagamento de Taesa também, que aí aumentou a questão dos proventos. Aqui eu tive um pouquinho de Banco do Brasil e aqui somente fundo imobiliário. Olha só, pessoal, como já aumentou para quase R$70 de proventos, pessoal. Então, olha só, já o total recebido de 326, mas o que é importante, pessoal, é os proventos aumentando. Então, no mês que vem, provavelmente eu vou ter mais do que 1.500 para investir, que são esses 66,80, e aqui para vocês verem a questão dos pagamentos. Deixa eu entrar lá na Nuinvest para mostrar para vocês que é dinheiro real que eu estou usando aqui, não é somente uma criação que eu fiz aqui no Domo. Então, pessoal, aqui como vocês podem ver, a conta que eu tenho na Nuinvest, então, olha só, pessoal, o patrimônio 14.207, ele está somando com o que tem na conta aqui, 76 e 11. Se a gente comparar, deixa eu voltar aqui para o Domo, quanto que eu tenho de patrimônio, para vocês verem como bate, ó, 14.150, 14.130 mais ou menos de investimento, porque ele não tá, o Domo não considera isso que eu tenho de saldo na conta, mas é muito parecido para vocês verem. Então, pessoal, olha só aqui, todos os ativos, ó, Tesouro Direto, o Selic, IPCA 2045, os fundos imobiliários, as ações. Então, pessoal, só para vocês verem que eu não tô falando mentira, não tô brincando, é dinheiro real, obviamente é um valor pequeno ainda, mas a ideia é crescer e eu quero que vocês acompanhem comigo, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo desse mês. Não se esqueça, pessoal, se você tiver interesse em aprender como é que eu invisto, aprender como que eu calculo o preço de compra, se inscreva na minha mentoria na segunda turma. Eu não tenho certeza quando que eu vou abrir a próxima, provavelmente eu vou abrir o ano que vem, mas eu não sei quando que eu vou abrir. E, pessoal, a gente está numa janela muito boa para investimento em fundos imobiliários e eu quero que vocês peguem essa janela junto comigo e aprendam a investir corretamente. Então, se você tiver interesse, se inscreva aqui embaixo no link, aqui que está na descrição, e não se esqueça, pessoal, essa inscrição vai até esse fim de semana, porque as aulas já começam na segunda-feira, tá bom? Então, pessoal, espero você no próximo vídeo, aquele abraço!